Quando o assunto é sobre a couve na alimentação de roedores e coelhos, a gente percebe que existem muitas dúvidas, muitas controvérsias, muitos mitos aí. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar essas dúvidas. A gente percebe que na internet tem muita informação, mas do mesmo jeito que tem boas informações, informações corretas, também tem muita informação errada, sem um estudo, baseado apenas em achismo. E isso faz com que os tutores fiquem muito preocupados se podem ou não oferecer couve na alimentação de roedores e coelhos, principalmente no caso de porquinhos da Índia e coelhos. Esses são os tutores que normalmente têm mais medo de oferecer a couve. Então, nesse vídeo, eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre a couve na alimentação desses bichinhos. A couve costuma ser a verdura predileta da maioria dos roedores e coelhos, principalmente de coelhos e porquinhos da Índia. Então, é importante saber qual é a realidade sobre ela. Primeiro, muita gente se preocupa que a couve seja tóxica. A couve não é tóxica, mas é preciso tomar muito cuidado com a higienização. A gente sabe que, infelizmente, os agrotóxicos são muito utilizados no Brasil, às vezes numa quantidade bem grande, então é preciso higienizar muito bem o alimento. Não só para evitar a intoxicação por agrotóxicos, mas também até para evitar a verminose. Então, por que tanta preocupação com a couve? Na verdade, o que ocorre, que a maioria dos tutores precisa saber, é que principalmente coelhos e porquinhos da Índia têm um metabolismo do cálcio diferente. Eles eliminam grande quantidade do cálcio excedente na urina. Por isso que você vê aquele xixi branquinho, às vezes com aparência até de um pouquinho de areia, que muitos tutores se preocupam. Isso é normal, é fisiológico desses animais. Então, quanto mais cálcio eles ingerem nos alimentos, mais cálcio excedente eles vão ter e mais desse cálcio excedente vai ser eliminado na urina. E isso, em grande quantidade, pode sim causar problemas. Esse cálcio, como ele vai sair pela urina, ele pode ficar depositado na bexiga, ele pode acabar formando cálculos, que são aquelas pedras na bexiga, na uretra, no ureter e nos rins, e isso pode causar problemas sérios, além de dores, infecções, obstruções, que se o tutor não perceber, podem ser fatais. Então, excesso de cálcio é um problema, não só para roedores, coelhos, mas para qualquer um. Então, é importante tomar cuidado com a alimentação. E que relação a couve tem com o excesso de cálcio na alimentação desses bichinhos que pode levar a esses problemas? A couve é uma verdura muito rica em cálcio. Muita gente nem imagina, pensa em outras fontes de cálcio e não pensa em verduras, principalmente na couve. Mas ela é bem rica em cálcio. Então, se ela for oferecida em grande quantidade, com muita frequência, ela pode acabar fazendo com que o animalzinho tenha um excesso de cálcio no organismo. E no caso desses que tem essa excreção tão grande do cálcio pela urina, pode acontecer isso, todas essas complicações de saúde. Ah, então eu não devo oferecer couve para o meu roedor ou coelho. Não, não é bem isso. A couve é uma verdura muito rica em minerais, vitaminas e principalmente fibras, que são tão importantes para o bom funcionamento do sistema digestório desses animais. Então, não tem necessidade de retirar a couve da dieta, até porque eles gostam muito. A diferença é que você precisa saber a quantidade para dar. Eles não podem comer couve todo dia, couve em grande quantidade, mas podem sim comer a couve desde que você controle a quantidade. Então, dependendo do tamanho do bichinho, o ideal é sempre conversar com o veterinário para que ele veja a alimentação que está sendo dada e adapte direitinho com a quantidade de cada coisa que você pode dar. Mas, em média, a gente fala em couve 2 vezes por semana, e dependendo do tamanho do bichinho, de 1 a 3 folhas. Então não precisa dar muito mais do que isso, não vai fazer bem e também não precisa tirar a couve da dieta. Quando que a gente tira a couve da dieta? Quando é uma indicação do veterinário. Alguns roedores e coelhos têm uma tendência à formação de cálculo. Isso é da genética deles, é uma característica deles. Aí sim, se isso acontece com frequência, o veterinário muda a alimentação. Ele vai passar uma dieta, às vezes mais restritiva de cálcio,
para evitar problemas e um controle também com exames mais frequentes. Então, não precisa tirar a couve da dieta do seu bichinho, sem pânico, até porque o cálcio é muito importante. Às vezes a gente vê as pessoas se desesperarem porque o xixi está muito branco e tiram tudo que é fonte de cálcio da alimentação. Então, você tirar vai causar problemas pela falta de cálcio, que são problemas também muito sérios e a longo prazo também são fatais. E a couve não é a vilã, ela não é o único vegetal que é tão rico em cálcio. A gente tem que lembrar também que o brócolis é muito rico em cálcio e o espinafre. Então também são alimentos que a gente não deve dar com tanta frequência. A maioria dos roedores adora esses alimentos. Então, são alimentos também muito ricos em nutrientes, mas com bastante cálcio. Então, o ideal é a mesma coisa, oferecer uma quantidade pequena, moderada, apenas 2 vezes por semana. Lembrando que não são só os porquinhos da Índia e os coelhos que precisam comer as verduras. Os hamsters também adoram legumes e verduras, isso é um complemento muito importante na alimentação deles. Os gerbios, os ratos, os camundongos. Então, todos eles podem receber essas verduras, mas sempre da mesma forma, sem exagero. Para eles, o risco de cálcio em excesso é menor, mas é claro, nunca se dá em exagero. E o segredo da alimentação ideal para esses bichinhos é a variedade. A gente tem uma grande variedade de verduras e legumes que eles podem comer. Então, é oferecer uma alimentação variada, fazer com que eles experimentem os alimentos, porque alguns ficam resistentes se não experimentaram desde mais novos. Isso faz com que você tenha bastante opção de alimentos para oferecer para eles. Além de que isso torna a alimentação muito mais agradável, poder variar o alimento, a textura, o sabor. Mas sempre lembrando de respeitar a dieta ideal para cada espécie. Então, no caso de porquinhos da Índia, coelhos, chinchilas, a importância de oferecer a quantidade de feno à vontade, a ração para os hamsters. Isso tudo precisa ser feito da forma correta. E a alimentação correta é extremamente importante para roedores e coelhos. A maioria dos problemas de saúde neles, e até uma coisa que leva eles a terem um tempo de vida mais curto, são os erros na alimentação e no manejo. Então, cuidado inclusive com muitos mitos na internet, com muitas informações que infelizmente não estão corretas e vão sendo repassadas sem que ninguém veja qual é a real fonte disso. E para garantir que a dieta do seu bichinho está correta, que ele está saudável, não deixe de levar ao veterinário. O ideal é que levou o bichinho para casa, você já marque a primeira consulta no veterinário para receber toda a orientação e faça os check-ups. E outra dica, principalmente para quem tem dificuldade, às vezes não tem veterinário na região, o veterinário de roedores e coelhos é mais longe, não consegue se locomover com tanta facilidade, existe já, liberado pelo Conselho de Veterinária, a teleorientação. No caso, não é uma consulta, não tem como examinar, já que não é presencial, o veterinário não tem como tocar no bichinho, mas pode ser feita uma orientação sobre manejo, alimentação e todos os cuidados. Então, é uma orientação feita por videochamada, ela é personalizada e feita por um veterinário de roedores e coelhos. Então, você aproveita para mostrar o ambiente, tirar as dúvidas, mostrar a alimentação. E isso ajuda muito a evitar problemas e dar qualidade de vida para os seus bichinhos. E eu vou deixar aí para vocês na descrição um link sobre a teleorientação para quem quiser saber mais, para quem se interessar e precisar desse serviço. E já que você chegou até aqui, conta pra gente qual é a espécie do seu bichinho e qual é a verdura predileta dele.